Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live nessa noite. Deixa eu chamar a nossa convidada para poder fazer a apresentação e iniciar nossa live. Boa noite, Eneida. Sejam todos bem-vindos. Só um pouquinho da paciência de vocês. Estamos aguardando nossa convidada de hoje. Já chamei aqui, agora vamos aguardar um pouco. Enquanto ela conecta aqui, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Nós somos o Tenest Group, uma empresa que prepara e recruta enfermeiros para trabalhar de forma legal nos Estados Unidos. Temos todos os serviços à disposição de vocês, desde o zero inglês até a chegada ao sponsor. E hoje estamos trazendo uma das nossas assessoradas, a enfermeira Iracema Cabral, que recentemente passou no NCLEX, e vai compartilhar com a gente aqui um pouco da sua experiência. Peço só um pouquinho da paciência de vocês, que eu já convidei a Iracema para entrar e estou aguardando. Iracema, boa noite. Oi, Vivian, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tá me vendo? Tô te vendo, tô só ajeitando minha câmera aqui. Ixi, peraí. Otávio, por Tranquilo, favor. espera um pouquinho. Eu tô com diarreia. Tá com diarreia. Eu tô com diarreia. Vai pra lá, Otávio, por favor. Rogério! Desculpa, Vivian, falha técnica aqui. Sem problema. Sua vida para eles vai ficar gravado depois. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Família tá aí ativa participando do processo, né? Total, o tempo inteiro, Vivian. Iracema, é um prazer ter você aqui conosco essa noite, compartilhando a tua experiência com os nossos colegas da enfermagem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vivian, obrigada. Vou fazer uma pequena introdução e daqui a pouco já começo a te fazer um montão de perguntas que eu já tenho selecionadas para você, ok? Combinado, obrigada. Gente, boa noite a todos mais uma vez, os que estão chegando agora. A Iracema já entrou com a gente aqui, já vamos iniciar a nossa entrevista de hoje, tá? Lembrando que vai ficar gravada aqui no nosso perfil no Instagram e depois também será postada no nosso canal no YouTube. Então, quem não conseguir assistir hoje, não tem problema. A vantagem de assistir ao vivo é que vocês podem fazer perguntas para ela, né? Eu sei que é a inquietação de muitos brasileiros em relação a como se preparar para o NCLEX, quais são as grandes dificuldades, né? Geralmente nós somos enfermeiros que trabalhamos também, trabalhar, estudar e etc. Não é fácil. Então a experiência da Iracema é muito importante para a gente, né? Até para poder identificar algumas coisas que as pessoas pensam em relação ao NCLEX. É impossível? É muito difícil? Gente, eu sempre costumo falar, não é mais difícil do que fazer uma pós-graduação. E a maioria de nós aí tem 3 pós, 2 pós, mestrado, doutorado. Então é basicamente o mesmo, ok? Então vamos assistir a Iracema agora, vou fazer umas perguntas para ela. Vocês também podem participar e mandar as dúvidas de vocês, tá? E vamos na sequência aí. Iracema, Sim, tá me escutando? tô escutando bem. Vou pedir para que você se apresente. Claro. Oi, pessoal, meu nome é Iracema, eu tenho 43 anos, sou casada, tenho um filho, né? Como vocês puderam ver aqui agora há pouco, 5 anos. Eu moro em São José dos Campos atualmente, mas a maior parte da minha vida eu vivi em São Paulo. Eu me formei em São Paulo pela FMU, fiz a minha primeira pós-graduação também pela FMU em bloco operatório e central de materiais de esterilização. Também fiz um MBA em controle de infecção hospitalar e gestão hospitalar. Tenho alguns cursos na área de educação corporativa e controle de infecção. Trabalhei em grandes hospitais em São Paulo, como o Hospital São Luís, do Morumbi e Jabaquara. Trabalhei na Beneficência Portuguesa de São Paulo e num hospital público em Santo André chamado Mário Covas, que é um hospital referência em emergência e traumatologia. A maior parte da minha experiência sempre em bloco operatório, educação corporativa ou controle de infecção hospitalar. Também trabalhei na indústria há alguns anos, né? Trabalhei em algumas empresas de
como representante de material médico hospitalar, aplicando treinamento dentro de grandes hospitais também, a maior parte em São Paulo. Hoje eu moro aqui em São José, porque meu marido é militar, né? E ele foi transferido para cá e eu vim junto. E tem mais, aí chegando aqui eu tive que me reinventar, né? Porque como todos os meus vínculos eram em São Paulo, quando eu cheguei aqui, o campo de trabalho aqui ele é bem diferente da capital, né? Os hospitais são menores, o salário é bem menor do que em São Paulo. Então eu me reinventei, abri um consultório, porque em 2018 eu fiz uma pós-graduação. Em 2018 eu comecei uma pós-graduação em estética, fiz uma residência em estética. Aí me reinventei, abri o consultório em estética e hoje eu trabalho com estética e também atendo pacientes em home care para tratamentos de feridas, né? E trabalho com 3 equipes médicas fazendo instrumentação cirúrgica. Então, assim, eu fiz um 360 na vida, me reinventei, estou aqui hoje, agora buscando ir para os Estados Unidos. O currículozinho bem extenso, né, Iracema? Oh, tem história para contar, viu? Iracema, conta pra gente o que te motivou a entrar nesse processo para os Estados Unidos. Bom, a minha paixão pelos Estados Unidos, eu acho que começou desde cedo, né? Eu sempre gostei, começou pela música, eu acho. Eu gosto muito de rock, gosto muito de bandas americanas, britânicas também. E eu gostava de estudar inglês, assim, desde muito cedo, através das músicas, né? Então eu gostava de traduzir música, eu gostava de conhecer letras de músicas e tal. Só que eu nunca estudei numa escola regular de inglês até os 33 anos de idade. Eu cheguei a ter alguns professores particulares tal, mas assim, foi uma coisa que nunca andou, né? O que aconteceu? Em 2014, 2015, eu estava trabalhando num grande hospital em São Paulo, já estava num cargo de supervisão de bloco operatório, e eu estava numa época da minha vida, assim, muito, muito estressante, né? Eu saí de uma unidade, fui promovida para outra, eu assumi uma bomba, né? Às vezes as pessoas acham que a vida do supervisor é fácil. Hoje eu acho que eu prefiro ser assistencial do que ser supervisora. Enfim, para resumir a história, eu tive tanto problema no meu trabalho como enfermeira nesse hospital, né? Que eu já citei alguns nomes, mas eu prefiro não falar onde foi esse. Chegou um tempo na minha vida que eu queria bater o carro para não ter que ir trabalhar. Eu estava entrando numa depressão assim profunda. Por falta de respeito no trabalho, por ser maltratada, por não ter uma remuneração digna, por não ter respeito dos próprios colegas, principalmente dos colegas médicos, assim, por te deixarem, te fazerem sentir um lixo. Assim, foi uma experiência muito, muito ruim. Até que um dia eu cheguei na porta do setor, né, do centro cirúrgico que eu trabalhava, me sentindo muito mal, e aí eu sentei na recepção e uma enfermeira que trabalhava comigo falou assim: Iracema, o que está acontecendo? O que você tem? Você não vai entrar? A gente está precisando de você, né? Eu falei: eu não tô legal. E abaixei a cabeça. Quando eu levantei, eu vomitei sangue. Eu tive uma hemorragia digestiva alta. Fiquei internada no hospital que eu trabalhava. Fiquei 2 dias na UTI. Tive que fazer uma endoscopia para fazer cauterização de vasos. E a partir desse momento, lá em 2015, eu decidi que eu não queria mais trabalhar em hospital. E aí, o que aconteceu? Eu me recuperei, eu conversei com o diretor do hospital, que foi o que me levou para lá, que me deu essa promoção, pedi para ele me demitir. E aí eu consegui ser demitida 2 meses depois. E aí, o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu tinha, todo o dinheiro da rescisão, vendi meu carro e fui embora para os Estados Unidos. Falei: agora eu vou aprender inglês. E aí eu morei por alguns meses, né, nos Estados Unidos. Eu viajei bastante, eu cheguei em Miami, fui pulando, fui ali, Miami, Flórida, aí fui para Califórnia, fui conhecer Utah, fui conhecer Las Vegas, San Diego, fiz uma viagem em São Francisco, e aí depois eu fiquei 4 meses em Chicago só para estudar inglês. Foi aí que eu consegui desenvolver um pouquinho meu inglês. E aí, desde então, eu me apaixonei pelos Estados Unidos, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu casei e eu falava assim para o meu marido: bom, quando você se aposentar, a gente vai embora para os Estados Unidos, né? E vamos morar lá.
ele também gosta muito dos Estados Unidos, né? Ele já foi algumas vezes. E aí ele falava assim pra mim: você é maluca, né? A gente vai ganhar em real e gastar e morar em dólar? Não dá, a conta não fecha. E eu falava assim pra ele: não, eu topo qualquer coisa, eu topo ser cleaner, babá, eu vou limpar chão de banheiro, não tem problema, mas eu quero morar nos Estados Unidos, né? E aí, até que o ano passado, ele falou para mim, ele falou assim, por que você não valida o seu diploma de enfermeira para trabalhar nos Estados Unidos? Vivian, você acredita que eu não sabia dessa possibilidade? Acredito, acredito. Porque se eu soubesse, eu acho que eu já teria feito isso muito antes. Eu não Tem sabia. muita gente que não sabe ainda, Iracema, muita gente. Pois é, e aí foi aí que começou, né? Aí eu procurei na internet algumas informações, te achei a Nesh e comecei meu processo. É legal você trazer para a gente essa sua vivência, porque essa sua realidade, né, o que você passou, ainda é o que passa a boa parte dos nossos colegas da enfermagem, né? A gente esbarra em uma série de coisas, né, Iracema? A má remuneração, a desvalorização. Sabemos que tem muitos enfermeiros que estão muito bem, mas é 0,1%, né? Eu posso falar com propriedade porque eu atendo enfermeiros de todos os cantos do Brasil. Não somente quando trabalhava com enfermagem estética, né, por ser uma das pioneiras da enfermagem estética no país, mas também atualmente, porque como a gente dá essas reuniões, essas mentorias, essas orientações de forma nacional, tem locais no país que tem enfermeiros ganhando 2 salários mínimos para trabalhar 44 horas semanais. Ou seja, é uma realidade bem às vezes diferente do que a gente vive aqui na capital, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas ainda existe. Fora a situação de enfermeiros que trabalham na rede pública, né, sala de urgência, nas UPAs, etc., onde a população, hoje em dia, se acha no direito de agredir os profissionais no seu campo de atuação, né? Tem gente entrando e quebrando sala de urgência, agredindo médico, enfermeiro, recepcionista, como se nós tivéssemos algo a ver, né? O sistema não funciona, né, por nossa culpa. Se dependesse da gente, nada daria errado, né? E os que trabalham no hospital sofrem esse estresse que você passou aí. Então é legal a gente trazer essa realidade, porque pode não ser a sua realidade, enfermeiro que está nos ouvindo agora, mas infelizmente é a realidade de muitos colegas nossos, né, gente? A enfermagem é linda, mas tem os seus percalços, né? E paralelo a isso, a desvalorização profissional. Iracema, conta pra gente como é que você já falou que já conheceu, né? Me conheceu o Nest, conheceu a nossa proposta, assistiu nossas reuniões e iniciou o processo. Mas conta pra gente como é que foi para você entrar nesse processo, né? Porque os nossos colegas que estão nos escutando agora podem pensar que é impossível, que é muito difícil. Fácil não é, né? Não é fácil para enfermagem mesmo, né? Fazer um mestrado, um doutorado também não é fácil. E a gente faz. Então, conta um pouquinho pra gente, quando você iniciou o processo, as principais barreiras que você teve, né? É um pouco mais da sua vivência sobre isso. Quando meu marido falou, vamos fazer a validação do seu diploma, eu não pensei duas vezes, topei na hora, no mesmo dia a gente sentou, né, para procurar mais informações e tal, e aí eu entrei em contato, né, com algumas pessoas, inclusive com você, né, e a gente decidiu fechar com a Nesh, por tudo que a Nesh oferece, né, inclusive, como eu posso dizer, a segurança que vocês passam, né, durante todo o processo. Até aqui correu tudo muito fácil, sim, não tenho do que reclamar. Os percalços, Vivian, que eu encontrei, né, é assim, como aqui em São José agora, né, de 2016, não, desculpa, de 2022 para cá, eu sou uma enfermeira autônoma, né, então é assim, aquela coisa, tem mês que eu ganho muito bem, tem mês que eu não ganho tão bem assim, né, quem é autônomo sabe disso. E aí eu pensei, poxa vida, né? Como eu vou investir? Porque a gente sabe que tem um investimento esse processo, né? E não é um investimento barato. Então, esse foi o primeiro ponto assim que me fez pensar para começar esse processo. E eu estava tão decidida a fazer isso, Vivian. Aliás, eu estou tão decidida a fazer isso que eu vendi o meu carro. Eu preferi ficar sem carro para poder pagar por todo o processo, né? Por todo o assessoria, enfim, todas as taxas. Eu falei, eu prefiro ficar sem carro e estou sem carro para poder pagar o processo e me adaptar nos horários de trabalho para poder estudar, né? Porque não é só Claro. estudar e trabalhar. Eu ainda tenho filho, tenho marido, tenho casa, tenho outras atividades para fazer.
Então, é assim, é uma batalha diária que a gente enfrenta, né? Para estudar, para trabalhar, ainda mais como autônoma, a gente tem que prospectar os nossos clientes, correr atrás, aí tem meus Exatamente. horários de cirurgia, né? Que eu ajudo alguns colegas, então isso assim, a gente é cada dia matando um leão. Com certeza. Mas, Iracema, você tem um ponto bem interessante, né? Você, quando iniciou conosco, você já sabia bastante em relação ao inglês, né? Porque sabemos que a grande barreira, gente, é o inglês. Precisamos vencer essa barreira. Iracema já tinha essa barreira vencida, né, Mais ou Iracema? menos, mais ou Mais ou menos. menos. Porque o que que acontece? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha noção, eu não tinha formação, né? Como eu falei, eu nunca estudei numa escola regular de inglês, né? Hoje eu faço questão que meu filho estude numa escola bilíngue para que ele não sofra Certíssima. o que eu estou sofrendo, né? Então, Claro. assim, eu fui muito crua para os Estados Unidos. Lá, com certeza, eu adquiri uma boa bagagem, né? Não nos primeiros meses, mas assim, eu voltei um pouco melhor do que eu fui, com certeza. Só que o problema, Vivian, é que se a gente não treina, a gente esquece. Claro, claro. E desde que eu voltei de 2016 para cá, eu praticamente não usei o meu inglês, né? Eu não usei. Claro. Então enferrujou. E aí, quando eu decidi, né? Quando eu conheci o processo, que eu decidi começar a fazer, eu mergulhei de cabeça, assim, para voltar a estudar. E fica lá no fundinho da memória, né? Então, assim, eu posso dizer que talvez tenha sido um pouco mais fácil para mim, né? Retomar. Não significa que eu sou fluente, ainda não fiz o teste de proficiência de inglês, né? Já comecei a me preparar, mas assim, eu acredito que eu tenho uma certa facilidade pela oportunidade que eu tive, né? Do investimento que eu fiz em mim, né? Claro. Mas assim, eu ainda preciso fazer a proficiência, então estou ainda na batalha. Gente, vocês que estão nos escutando, se tiverem alguma pergunta, podem mandar aí no chat, que a Iracema está aqui hoje para poder responder todas as dúvidas que vocês tiverem, obviamente, de acordo com a experiência dela, né? Sobre o processo que ela está participando conosco, sobre o NCLEX principalmente. Quem tiver alguma dúvida, vai mandando no chat que ela vai respondendo, ok? Iracema, agora conta pra gente um pouco sobre o NCLEX, né? Como é que foi a sua preparação para o NCLEX? O dia que você foi fazer a prova, como é que você foi recebida? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Nossa, o Uniclex é sei lá, um bicho de sete cabeças pra gente, né? Porque quando eu comecei o processo, eu confesso que eu não tinha noção do que era o Uniclex. Eu sabia que eu tinha que fazer uma prova, né, de proficiência da profissão, e assim, eu sabia que eu ia ter que estudar muito. Mas quando eu me dei conta da quantidade de matéria que eu tinha que estudar para poder prestar essa prova, e lembrando, tudo em inglês, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, né? Porque eu sou uma pessoa, eu acho que eu sou meio ansiosa, assim, acho que já deu para perceber que eu sou ansiosa. Quem não é? Hoje em dia, quem não é? Quando eu comecei o processo, eu comprei o Saunders físico, porque eu prefiro ler, né, livro físico. Eu comprei o Saunders físico, eu achei interessante que eu achei um livro da Kaplan, que foi a escola que eu fiz em Chicago, né, referente ao NCLEX, só de questões. Aí eu comprei, comecei a ler e tal. E aí, eu tenho uma conhecida aqui na cidade que fez o processo. Hoje ela mora na Carolina do Sul, o nome dela é Isabela. E aí eu conversei um pouco com ela, ela me falou assim, eu estudei por uma plataforma chamada X, né? Aí eu falei, eu vou dar uma olhada. E aí, de curiosidade, eu assinei um mês dessa plataforma. Quando eu me dei conta da quantidade de matérias que eu tinha que estudar, eu falei, Jesus! É muita coisa, né? Eu fiquei assustada, porque assim, resumindo, a gente estuda para ser enfermeiro no Brasil. Eu estudei 4 anos, né? Hoje eu sei que tem faculdades que são 5 anos. Mas assim, você tem que estudar 4 anos naquele período que você determinou que você vai estudar para passar na prova. 4 anos em meses. 4 anos em meses. Na minha cabeça, eu decidi que eu queria fazer o NCLEX em 3 meses, porque eu me espelhei na dona Kídia. Eu falei, se a Kídia conseguiu, eu vou conseguir, eu vou me espelhar nela, né? Eu falei, eu vou passar no NCLEX em 3 meses. Eu passei em 4, né? Mas tudo bem, eu cheguei Tá perto. ótimo. Parabéns. Eu cheguei perto. E aí eu
que eu fiz? Todo o tempo livre que eu tinha, eu estava estudando. E aí, porque quando eu comecei na NESH, a gente precisa atingir um certo nível de inglês, né? Para poder passar Claro. para o Advanced, para daí eles liberarem a plataforma da Archer para a gente poder estudar para o NCLEX. Quando chegou esse tempo de estudar na plataforma da NESH para o NCLEX, para preparação mesmo para o NCLEX, eu já estava muito estressada, porque eu já vinha estudando para o NCLEX, trabalhando, estudando inglês. Aí o meu marido, nossa, gente, eu até me emociono, porque ele, para mim, é o melhor presente do mundo, ele é o meu maior parceiro. Ele virou para mim e falou assim: às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar outro para frente. Porque você não dá um tempo do seu trabalho, né? Já que você é autônoma, dá um tempo do seu trabalho, mergulha nisso, porque é pro bem da nossa família, né? E então, assim, graças a Deus a gente aqui pensa no coletivo. E ele falou: dá um passo para trás para a gente poder dar outro para frente. Eu diminuí o meu ritmo de trabalho com o apoio dele. E aí eu tive um pouco mais de tempo para estudar. E isso, assim, para mim foi fundamental. Então, eu estudava todos os dias. Tinha dia que eu estudava 8 horas por dia, tinha dia que eu estudava 10 horas por dia, tinha dia que eu estudava 3 horas. Então, variava muito, assim, do que eu tinha que fazer, dos pacientes que eu tinha que atender, das cirurgias que tinha. Mas eu estava estudando das 6 da manhã, às vezes às 10 da noite. Todo o tempo livre eu estava estudando. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida quanto nesse período. E sem contar a ajuda da Luciana, né? Que é a coach da NESH, que assim foi fundamental nessa preparação. Porque quando você começa a estudar esse montante de matérias sem uma orientação, fica muito mais difícil, né? Claro. E assim, com a orientação da Luciana, com a dica que a Isa me deu, né? Essa minha amiga que está nos Estados Unidos hoje, trabalhando como enfermeira da outra plataforma, que são plataformas diferentes. Eu fazia as questões pela plataforma Archer e assistia as videoaulas pela plataforma que ela me indicou. Assim, foi uma mistura, mais a orientação da Luciana, foi uma mistura perfeita e foi sucesso, graças a Deus. Claro. Deixa eu ver aqui agora. Tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu passar para você aqui. Para nós essa pergunta aqui. Boa noite, meninas. Eu sou biometria aqui do Brasil. O mercado de trabalho é bem amplo, porque conseguimos atuar em hospitais. Deixa eu ver aqui. Opa, subiu a pergunta. Em hospitais com convênios comercial, administrativo, opa, etc. Lá nos Estados Unidos temos as mesmas oportunidades. Então, nós do Tenet Group damos para vocês reuniões informativas diárias explicando todos os detalhes relacionados ao processo, desde o zero em inglês até passar pela validação de diploma, preparatório para o NCLEX, os exames de proficiência em inglês, até a chegada ao sponsor. Eu te aconselho a assistir uma reunião com a gente, porque lá a gente especifica um pouco melhor esses detalhes, porque a live no Instagram geralmente é de 40 minutos a uma hora para não ficar muito puxado, ok? Mas te adianto que sim, tem vagas para todos os nichos lá. É uma característica dos países de primeiro mundo, gente, a falta de enfermeiros. Diferente do que acontece aqui no Brasil, muitas vezes, né? Aqui tem enfermeiro aberto, lá não. Lá faltam enfermeiros. Então, não faltam enfermeiros somente no segmento hospitalar, mas também no segmento da área da docência, em clínicas e etc. Só que nós trabalhamos somente com hospitais, tá? Por que trabalhamos com hospitais? Porque são, em relação ao sponsor, né, de patrocínio, que a empresa americana que contrata vocês, os hospitais oferecem os maiores benefícios para vocês. Nós do Tenet Group somos recursos humanos de mais de 300 hospitais nos Estados Unidos. Ou seja, vaga para vocês é uma coisa que não vai faltar. Primeiro, porque tem vaga aberta no país. Segundo, porque nós temos mais de 300 hospitais à disposição para poder conseguir alocar vocês. Ok, colega? Porém, assista uma mentoria conosco para você poder pegar todos os detalhes e cair igual a Iracema, expert no assunto, e entrar no preparatório. Iracema, você quer adicionar alguma coisa a mais em relação ao que eu falei, aproveitando a pergunta do colega? Quero sim. O Alexandre, tive a oportunidade de trabalhar com ele, grande profissional, brilhante, adoro o Alexandre. Ale, é o seguinte, se eu puder, né, ajudar, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro, normalmente, o que eu acho que acontece, né, normalmente é que a gente vai como enfermeiro assistencial, tá?
nenhuma até onde eu sei, nenhuma das nossas pós-graduações, mestrado, serve lá. Eles só contam a nossa experiência. Então, por exemplo, eu tenho muita experiência em bloco operatório. Provavelmente eu vá conseguir uma oportunidade em bloco operatório. Mas é muito comum que eles mandem os enfermeiros estrangeiros, né? Eu acredito que não só os brasileiros, mas os outros também, mais para med-surg, para esses setores teoricamente mais tranquilos, né? Long-term care. Me corrija, Vivian, se eu estiver errada. Porque, como o Alexandre perguntou, né? Eu sei que o Ale hoje trabalha na área administrativa, eu já trabalhei na área administrativa. Eu sei que enfermeiro lá faz esse papel também, mas eu acredito que a gente fazendo o processo do Brasil, a gente só vai chegar lá como enfermeiro assistencial, tá? Enfermeiro lá de primeira linha. Aí, óbvio, eu sei que lá a gente pode se especializar, né? Existe a questão do nursing practitioner, existe o nursing educator, enfim, até o CRNAI, que o enfermeiro pode chegar até um cargo de anestesista, Alexandre, olha só que legal. Então, vai da nossa vontade aí de estudar e evoluir, mas a gente chega lá como enfermeiro assistencial. A pergunta dele também, Iracema, remete aos colegas que trabalham com estética, por exemplo, né? Os que trabalham com enfermagem do trabalho, com auditoria, não estão especificamente na atuação assistencial. Ô, Iracema, tem alguma coisa dando eco aí na sua casa? Eu tô falando, tá dando um pouquinho de eco junto com a minha voz. Eu desliguei uma caixinha de som, ver se melhorou. Ah, agora sim. Não, ainda não, tá dando eco ainda. Poxa, não tem mais nada. Bom, vamos lá. Acho que mesmo com esse eco no fundo dá para poder me entender, né? Então acontece com outros enfermeiros, agora melhorou, que estão fora da assistência em si, tá? Qual é a dica que eu dou para vocês? Não é fácil conseguir um visto de trabalho nos Estados Unidos, tá? É uma coisa bem complicada. Para vocês conseguirem o visto de trabalho aplicado pelo sponsor, que seria o visto EB3, que dá direito ao Green Card, que é o visto com o qual nós trabalhamos, vocês precisam que uma empresa americana contrate vocês. Essa empresa americana pode ser qualquer empresa americana. No nosso caso, hospitais. Então, nós trabalhamos somente com hospitais. Então, o seu sponsor, o seu contratante, será um hospital. Nós somos o que chamam de direct hire, contratantes diretos. O contrato de vocês é diretamente com os hospitais. E esses hospitais precisam de enfermeiros para assistência. Então, é enfermeiro para a beira do leito, sim, é o bedside. É enfermeiro para trabalhar na assistência. Mas qual é a dica que eu dou para essa galera que às vezes não quer trabalhar na assistência, não está afim de ficar muito tempo, ou está muito tempo afastada da assistência? É melhor vocês irem com um sponsor por trás de vocês, um hospital por trás de vocês, por conta dos benefícios que os hospitais oferecem para vocês. Né? Os hospitais pagam passagem aérea, processo imigratório, pagam o visto de vocês, o green card de vocês. Os nossos hospitais oferecem para vocês 1 mês de assimilação com alimentação e alojamento gratuitos por conta do hospital. Depois vocês têm 6 meses de treinamento dentro do hospital, trabalhando e já sendo remunerados como qualquer enfermeiro americano. São acompanhados nesses 6 meses por um tutor, né, um mentor americano lá, enfermeiro americano com experiência, para poder ajudar vocês. Eles não deixam vocês sozinhos. Então, essa segurança que o hospital dá para vocês, fora os benefícios, né, que eu já citei, e muitos outros ainda, né, dá para vocês uma condição de chegar nos Estados Unidos de uma forma muito mais segura, né? Então, vocês vão trabalhar 3 plantões e folgar 4 plantões. Lá o esquema é 3 por 4. Trabalho 3 plantões de 12 e folgo 4 dias. Vocês têm 4 dias de folga. Nesses 4 dias de folga, vocês podem fazer plantão extra, estudar, se especializar, fazer mestrado, doutorado, o que vocês quiserem. E, entre outras coisas, para quem já gosta só da parte da estética, da enfermagem do trabalho, etc., né, docência, vocês podem trabalhar com isso lá. Basta vocês seguirem, né, as exigências do Conselho de Enfermagem do Estado que vocês vão morar. Aqui no Brasil é um pouco mais fácil porque quem determina tudo é o COFEM, né? E os regionais vão seguindo. Lá os conselhos de enfermagem estaduais são independentes. Então pode ter uma coisa diferente de um estado para o outro. Então vão com o hospital, né? O hospital dá um monte de benefícios para vocês. E uma vez lá, vocês fazem o networking de vocês dentro do próprio hospital e podem trabalhar com outros segmentos. Ok? Mas no nosso caso, nossos sponsors são somente os hospitais. Não trabalhamos com clínicas, com universidades, nada. Somente com o hospital, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Existe vaga para unidades de transplantes de medula óssea? Nós contratamos para todos os segmentos dentro da área hospitalar, tá? Desde a UTI, a clínica médica, passando pela parte de UTI neonatal também, pediatria, psiquiatria, maternidade. Então, todos os assuntos relacionados ao segmento hospitalar, nós conseguimos vaga para vocês, ok? Como eu comentei, gente, o país está precisando de enfermeiros. Mesmo que nós por algum empecilho, não conseguimos com os nossos hospitais conveniados, conseguimos com outros, porque está faltando bastante enfermeiros por lá, ok? O áudio da Vivi está com interferência, parece que já está corrigido isso. Como assiste essa mentoria? Gabi, nós damos mentorias todos os dias, basicamente, né? Nós temos grupos de WhatsApp, nós disponibilizamos os links dessas mentorias por lá, e também no nosso Stories no Instagram, no Facebook, no TikTok. Me manda uma mensagem, se você quiser, pelo direct, que eu te passo o nosso contato do WhatsApp e já te insiro lá no grupo para você ficar por dentro de todas as informações e depois poder assistir uma mentoria completa conosco, ok? Também tem interesse em assistir a mentoria. Beleza, já dei a dica para vocês aqui. Quais são os dias de mentoria? Semanais, mensais? Todo dia. A gente só não tem mentoria na sexta-feira. Todos os dias, basicamente, e os horários são disponibilizados para vocês tarde ou noite. Aí vocês podem escolher o melhor horário e participar conosco, ok? E são gratuitas as mentorias, tá, gente? Não se preocupem com isso. Estou fora da assistência há 10 anos. Tem opção de ir para esse processo? Ou eles contratam apenas quem trabalha atualmente na assistência? Os nossos hospitais conveniados somente contratam enfermeiros com pelo menos 1 ou mais anos de experiência. Tá? Então, uma exigência do Grupo NEST que vocês tenham pelo menos 1 ano de experiência. Sabemos que tem outras empresas, outras assessorias que podem até contratar vocês sem a experiência. Mas os nossos hospitais, né, a prerrogativa deles é que vocês tenham pelo menos 1 ano de experiência. E essa experiência tem que ser atual. Não adianta eu trabalhar 20 anos em um hospital e estar 5 anos fora da assistência. Tem que ser o mais atual possível, tá? Porém, a empresa consegue aproveitar a experiência que vocês têm como técnicos em enfermagem. Muitos enfermeiros são recém-formados, não trabalharam ainda como enfermeiros, mas atuam há anos como técnicos ou auxiliares de enfermagem. A gente consegue aproveitar essa experiência. Enfermeiros que trabalham em home care, conseguimos aproveitar a experiência. Enfermeiros docentes da prática, a gente também consegue aproveitar a experiência. Voluntariado, conseguimos aproveitar a experiência, tá? Mas ela é fundamental. Vocês podem começar o processo sem experiência, porque ainda tem que aprender o inglês, passar no NCLEX, etc. Porém, até chegar no hospital, até chegar na vaga do hospital, né, tem um trajeto. Então, vocês podem correr atrás da experiência durante o seu processo, porque dificilmente vamos conseguir um hospital para vocês se vocês não tiverem essa experiência. E não é uma exigência nossa, tá, gente? Por nós levaríamos todo mundo, mas é dos hospitais. Eles que pedem pelo menos 1 ano de experiência, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Nunca tive experiência no âmbito hospitalar, porém trabalho com assistência domiciliar formalmente. Já respondi. Nós conseguimos também aproveitar a experiência de quem trabalha em home care, ok? Gente, antes da contratação, vocês passam por uma entrevista. Essa entrevista é feita online, aí na casa de vocês, mas é feita por alguém do hospital. E, obviamente, nessa entrevista, eles vão querer conhecer um pouco sobre vocês, como qualquer entrevista de trabalho que também ocorre no Brasil, né? A diferença é que ela é em inglês, mas a gente prepara vocês para isso. Então, eles com certeza vão perguntar para vocês sobre a experiência de vocês. Então, vão querer que vocês dissertem em relação ao que vocês fazem, né? Então, por isso que nós pedimos a experiência, para que vocês não tenham surpresa depois. Porque não tem como passar nessa entrevista se vocês não comprovarem que realmente têm essa experiência que eles exigem, ok? E a gente consegue aproveitar a experiência do home care sim, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Obrigada e sucesso na sua trajetória para a Iracema. Deixa eu ver aqui. Entrevista em inglês, vocês ajudam a gente a se preparar para a entrevista? Sim. A nossa empresa ela é completa, tá? Nós pegamos enfermeiros desde o zero inglês, aquele que só fala hot dog, levamos até o inglês nível intermediário B2, que é a exigência dos nossos hospitais, tá? Então, nós treinamos vocês não somente para o inglês geral, como Nursing English também, o inglês clínico voltado para a área da saúde. Preparamos vocês para o NCLEX, para os principais exames de proficiência, TOEFL, OET ou IELTS, validação de diploma, tudo vocês têm, toda a orientação e todo o acompanhamento do NESH.
E a própria Iracema já citou aí, né, sobre a nossa coaching Luciana. Vocês têm uma coaching que acompanha vocês, vocês têm uma equipe de assessores que acompanham vocês. Então, quando vocês fecham um contrato com a gente, vocês são monitorados todo o tempo. E, lógico, cada passo que vocês avançam, vai ter um assessor conversando com vocês e explicando o passo a seguir, ok? Estamos com vocês aí o tempo todo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, Iracema, perguntaram muito sobre o processo em si, né? Mas são muitas informações. Gente, as minhas mentorias duram quase 2 horas. Né? Então, depois, entrem depois, assistam, porque lá eu explico para vocês detalhadamente, mais devagar, porque não tem esse tempo do Instagram. Né? Para vocês também não ficarem numa live tão cansativa, né? Só a gente fala pra caramba e cansa muita gente aí. Iracema, vamos aproveitar que a Iracema está aqui e vamos perguntar sobre o NCLEX para ela. Iracema, quer acrescentar alguma coisa em relação ao que eu falei até agora? Não, eu acho que assistir a sua apresentação, né? Foi um divisor de águas, assim, foi quando eu realmente decidi bater o martelo, né, pela assessoria da Nesh, e, gente, não tenho o que falar, não me arrependo em nem um minuto, e nem um centavo investido, porque foi tudo muito liso, assim, eles me deram todo o passo a passo, me deram toda a assessoria para reunir documentos, para fazer a validação do diploma, para fazer até para reunir os antecedentes criminais, né? A gente tem assim todo o suporte, não resta dúvida. Foi tudo muito liso até a prova do NCLEX. Óbvio, né, que precisa do esforço pessoal, né, para Claro. estudar. A dedicação é só sua, depende mais de você do que qualquer outra pessoa. Mas assim, foi sensacional. Eu até brinco às vezes, porque as ferramentas a gente dá. Agora, sentar, estudar e se dedicar, aí já é com o enfermeiro, né? Iracema, fala pra gente como é que foi o teu dia do NCLEX, quando você chegou lá para poder fazer a prova. Porque muita gente tem dúvida, né? Se eles recebem a gente em inglês, se falam português, né? Se tem aquela coisa, tipo, quando você vai viajar, se tem aquelas coisas do aeroporto, né? Quando você passa pela alfândega. Explica um pouquinho pra gente como é que foi o teu dia lá no NCLEX. Além da ansiedade, obviamente, né? Eu confesso para você que assim, eu tava bem preparada, eu estudei muito mesmo. Antes da prova, eu fiz vários simulados, né? Eu já estava atingindo umas notas altas, né? Nos simulados, assim, high, very high, e isso me deixou um pouco mais segura, né? E aí gente, eu estudei demais. Imagina. Parece que eu tô forçando a barra, assim, mas de verdade, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, porque eu queria passar nesse negócio, eu tinha que passar nesse negócio. E aí, o que que aconteceu? Eu tava segura, né, da prova, só que assim, a gente começa a ouvir as histórias, né? Teve um fulano que tentou 7 vezes. Teve um fulano que Assim, passou na terceira, na quarta. E é um investimento que a gente faz, né? Custa dinheiro, tem que ir para outra cidade, tem que ter um deslocamento, tal, hospedagem. Bom, eu sei que eu fui para São Paulo no dia anterior da prova. Eu estava ansiosa, obviamente, mas assim, tentando manter a calma. Dormi bem à noite, né? Eu segui os conselhos do André, que foi um colega que fez a prova antes. Eu descansei bem, comi bem, dormi bem, acordei cedo, fui cedo para o prédio. Quando cheguei lá, eu marquei a minha prova para as 8 horas da manhã, eu cheguei lá, era 10 para 7. Cheguei super cedo. O porteiro pediu para eu esperar um pouquinho, né, antes de subir, até porque não tinha ninguém ainda. Aí eu fui numa padaria perto, tomei um chá, me acalmei, respirei e subi. O pessoal estava falando, o pessoal que tinha feito a prova estava falando que o pessoal estava recepcionando em inglês, né? Então eu me preparei, treinei na frente do espelho. Hi, my name is Iracema, I come to take the NCLEX test. Enfim, treinei bastante e falei, vamos lá, né? Vamos enfrentar aí o primeiro leão do dia. E aí cheguei lá, dei o documento, né? E aí me receberam em português. O tempo todo em português. Então, assim, eles pedem o passaporte, tiram as suas impressões digitais. O pessoal é muito sério, né? Assim, acho que é estilo americano mesmo. Eles são super focados, não é que nem o brasileiro, o olelê, o lalá, não. Eles são super sérios, assim, pedem sua identificação, né? Te dão as orientações, a gente não pode
tem que desligar o celular, tem que pôr o celular no envelope lacrado, tem que pôr a bolsa dentro do armário. Mas, assim, é muito tranquilo. Eles passam todas as orientações, inclusive eles dão as orientações para você ler em inglês, né? Se você quiser. E aí, quando você estiver preparado para entrar, você pode entrar. Assim, eu não enrolei muito para nada, sabe, Vivian? Eu não levei bolsa já para evitar o transtorno, só levei meu celular, desliguei o celular, coloquei no envelope, coloquei no armário, fui ao banheiro, lavei a mão, tomei uma água, falei, seja o que Deus quiser. Entrei. A gente passa por uma entrevista, né, para poder entrar, para fazer a prova. Eles pedem para tirar brinco, até a correntinha, gente, até a correntinha, né? Aí eu falei, uau. Só que assim, eu já sabia disso, um colega falou, né? E aí eu já tirei tudo, eu já fui sem nada, fui sem aliança, até brinquei com meu marido, eu fui divorciada para fazer a prova, né? Tirei aliança, tirei brinco, corrente, tudo. Eu falei, só faltei tirar o aparelho que não dava, né? Mas aí entrei para a prova e fiz a minha oração, respirei fundo. Eu lembrei muito da Luciana, né? Que ela falou que quando ela foi fazer a prova, ela ficou tão nervosa que ela ouvia os batimentos cardíacos dela. Teve um momento da prova que eu comecei a ouvir meu coração, e aí eu parei, fechei os olhos, respirei fundo. Enfim, comecei a prova. Comecei a prova, a gente sabe que a prova tem um nível de dificuldade, né? Ela começa easy, começa fácil e vai aumentando o grau de dificuldade, né? E eu comecei a responder. E aí, quando chegou mais ou menos nas 50, 52, o computador, ele te dá a opção de fazer uma pausa, né? E aí, chegou essa hora de fazer a pausa. Aí eu falei, putz, ferrou, né? Por quê? O que aconteceu comigo? Eu estava esperando que as perguntas começassem a ficar mais difíceis, né? E eu não senti essa dificuldade, né? Eu fui respondendo. Ah, tá bom, acho que tá indo, tá bom, acho que tá indo. Mas cadê as perguntas difíceis? E aí isso começou a me deixar muito preocupada. Por quê? Se eu tô errando as perguntas fáceis, o computador não vai mandar pergunta difícil. Ele vai continuar mandando as fáceis até que eu acerte as fáceis para poder passar para as difíceis, né? Porque, para quem não sabe, é uma prova adaptativa, né? Então, se você acerta as fáceis, ele sobe para as médias e sobe para as difíceis. E eu não estava vendo essa evolução. E aí eu pensei comigo, ferrou, porque eu não vou passar, porque eu só estou respondendo pergunta fácil. Aí eu entrei em desespero. Aí eu fiz o intervalo. Aí eu entrei em desespero. Eu fiz o intervalo, eu saí, já tava assim, me tremendo, né? Aí fui, tomei uma água, comi lá um negocinho que eu levei, eu lembro da Luciana falando, come alguma coisa, você vai precisar de energia e tal. Comi uma coisinha, fui ao banheiro, lavei a mão, voltei. Aí a gente passa por uma nova revisão, né? Eles pedem até para você levantar o cabelo, assim, para ver se você não tem nada no seu pescoço. Passei por essa revista novamente e voltei para a sala. Quando eu sentei na frente do computador, eu comecei a tremer de verdade. Eu falei, meu Deus, eu não vou passar, eu não vou passar, eu não vou passar. E eu comecei a tremer. E aí a prova recomeçou e eu comecei a responder as perguntas e só achando as perguntas relativamente fáceis, né? Uma ou outra, assim, que eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, não é possível, eu vou reprovar. E, de novo, para quem não sabe, a prova é adaptativa e ela pode ir de 85 até 150 questões. Quando chegou nessa fase, né, de estar ali entre as 60, 70, eu falei, eu vou até 150, porque eu vou reprovar. Eu já estava certa de que eu ia reprovar, porque estava muito tranquilo. Aí, quando deu 80 questões, eu fiquei atenta, né? Respondi 80, respondi 81, 82, 85. Quando eu respondi 85, o computador fechou. Aí eu comecei a chorar. O pânico. Eu comecei a Tadinho. chorar. Eu falei, gente, eu reprovei, eu não consegui passar. Eu fiquei tão nervosa, Vivian, tão nervosa, porque às vezes, assim, as pessoas falam que a prova é difícil, que tem seus desafios, que é muita coisa, né? Que é inglês, tal, não sei o quê. E assim, eu acho que, óbvio, eu fiz uma boa preparação, né? E só que assim, na hora eu não estava segura, né? Eu não estava segura. E eu achei que eu tivesse reprovado. Tanto que eu saí de lá, gente, eu não sei como eu consegui andar, juro por Deus, eu saí desnorteada, minhas pernas bambas. A moça da recepção olhou para mim e falou: Você tá bem? Eu falei: Não, não tô bem. Não. Eu falei: Eu preciso sentar. Aí ela devolveu meu
celular, né? Aí ela falou se eu quisesse ficar sentada lá, eu queria sair dali rápido, assim, eu pensei comigo, eu falei, eu vou ter que voltar daqui a pouco para refazer a prova. Aí eu desci, porque acho que fica no, não sei se é no 7º, no 8º andar do prédio, não lembro agora. Aí eu peguei o elevador e desci. Quando eu cheguei na recepção, eu falei, meu Deus, eu preciso falar com alguém. E eu tinha combinado, né, de encontrar com a Vivian. Aí eu primeiro mandei mensagem, eu liguei pro meu marido, ele não atendeu. E aí eu mandei mensagem para ele e liguei pra Vivian. Vivian, eu tô tremendo. Socorro! Porque eu achei que eu não tivesse passado. E aí, eu fiz a prova numa quinta-feira, né? Fiz a prova de quinta-feira, dia 12, que foi dia dos namorados, inclusive. E aí, o resultado veio na sexta-feira, assim, no finalzinho do dia. Mas, assim, na quinta-feira, eu passei um tempo com a Vivian, a gente conversou bastante, foi muito legal. E aí, eu realmente, eu não sabia se eu tinha passado na prova. Eu fiquei muito na dúvida, porque, assim, eu não senti um grau de dificuldade muito grande, né? Mas, de novo, eu me preparei muito. Então, gente, é assim, é uma questão de desempenho pessoal. Se você se preparar, você vai passar. Eu entendi que o NCLEX ele é uma prova feita para você passar. Você precisa estudar, você precisa ter o conhecimento básico de um enfermeiro, você precisa ter o julgamento clínico. É uma prova que te faz raciocinar, né? Não é uma prova de decoração, é uma prova de raciocínio. E assim, não é uma prova difícil, não. Eu acho que para quem está se preparando, para quem vai começar a se preparar, é só estudar, pegar o jeito de fazer a prova. Não é difícil, não é difícil. E aí, quando veio o e-mail do PES, né, aí foi só alegria. Quase que você infarta antes do resultado, poxa. Quase! Quase que eu infartei. Ainda bem que eu tenho um coração forte. Pois é. Tem uma colega sua aqui que está mandando parabéns para você. Ai, Parabéns, obrigada. amiga. Sua experiência vai incentivar os profissionais para seguir nessa carreira. Não desista dos seus sonhos. Acredita em você. Abraços, saudades. É a Kelly. Conhece a Kelly? Kelly, claro, conheço. Maravilhosa. Obrigada, Kelly. Deixa eu ver aqui, Iracema, tem mais perguntas para você. Obrigado, sucesso na sua trajetória. Deixa eu ver aqui. Eu vou puxando aqui a barra de baixo, vai subindo também. Deixa eu ver. Quando você fez a prova? Quando você fez a prova mesmo? Foi dia dos namorados, né? Dia dos namorados. Eu fiz no dia dos namorados. Meu marido até falou assim, mas você vai marcar no dia 12? Eu falei, por mim, eu já tinha marcado mês passado. Claro, é porque a data não depende da gente, né? Depende da disponibilidade deles, né? Exato, exato. Assim, do que eu tinha acordado com a Luciana, né, no meu cronograma de estudos, é que eu iria estudar por 3 meses, né, todas as matérias. Ela fez um cronograma muito bacana, assim, semanal, com tudo que eu deveria estudar naquela semana, e isso me deu um norte, assim, muito grande, sabe? Me deu um direcionamento muito grande, porque quando eu estava estudando sozinha, eu estudava um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e não estudava nada. Quando eu tinha no papel ali, escrito que eu precisava estudar, ficou... Parece bobagem, né? Mas essa organização deixou tudo muito mais fácil. E aí ajuda bastante. Demais. Aí eu fiz 3 meses, né, de cronograma, e no último mês ela me pediu para que eu fizesse uma big revisão. Aí ela me passou um cronograma dessa revisão também, e eu fiz essa revisão, foi onde eu fiz a maior parte dos meus simulados, né? Eu fazia simulado praticamente um dia sim, um dia não. No último mês, todos os dias, Vivian, todos os dias, de domingo a domingo, eu respondia pelo menos 85 questões. Teve dia de eu responder mais de 100 questões. Então, assim, foi muita... Eu bati muito na tecla ali. Eu acho que por isso que eu não senti um grau de dificuldade tão grande na prova. Claro. Luciana, eu vou aproveitar para explicar para o pessoal que está aqui assistindo a gente, que muita gente tem dúvidas sobre o que é o NCLEX, né? Tem gente que não sabe o que é o NCLEX. Tá dando ruído aqui de novo, Luciano. Aí. Gente, o NCLEX, para quem não sabe, é uma prova de licenciamento profissional, muito semelhante com a prova da OAB. Aqui no Brasil, os advogados fazem a prova da OAB para ter a sua matrícula, né? Nós, enfermeiros, para trabalharmos nos Estados Unidos, fazemos uma prova similar, que seria o NCLEX. E não é uma exigência porque somos estrangeiros, tá? Os enfermeiros americanos também têm que fazer o NCLEX. Para eles, provavelmente é um pouco mais fácil do que para a gente, porque eles são preparados para isso desde o primeiro ano da faculdade. Nós, brasileiros, não, mesmo porque não precisamos de prova de
licenciamento profissional até o momento, né? Então, a grande dificuldade para o enfermeiro brasileiro, às vezes, é isso. É se adequar, né, às perguntas do NCLEX. Mas, gente, é uma prova para trabalhar em hospital. Então, é uma prova com questões voltadas para a área assistencial hospitalar. Só que no modelo americano. O conhecimento nós já temos. É lógico, vamos ter que estudar para o NCLEX, que ainda tem o inglês, né, que é a grande barreira, e direcionada para atuar nos Estados Unidos. Porém, eu considero que não é tão diferente do que fazer uma prova para um concurso público. Né? Vocês, quando participam de um concurso público, também tem que estudar pra caramba, tem que ter plano de estudos, tem que se dedicar, né? Às vezes são 300 candidatos para 1, 2 vagas. O NCLEX não é tão difícil assim, tá, gente? Porque basta ter aquela pontuação mínima de 85 para vocês passarem. Não tem um limite, né? Concurso público geralmente tem. Mas é a mesma atenção. Por isso que é necessário que vocês tenham um bom preparatório, uma boa equipe por trás de vocês para dar esse suporte. Tem enfermeiros que fazem o processo sozinhos. Tem, porque não é obrigatório fazer com assessoria, lógico que não. Eu parabenizo eles, tenho orgulho danado deles, mas não invejo, porque deve ser muito difícil você fazer sozinho. Você fazendo com uma assessoria, com uma equipe de coaching, de assessores, é mais assertivo. Né? Vocês sabem, igual no caso da própria Iracema que acabou de citar. Nossa coaching montou para ela um cronograma de estudos que deu um norte legal para que ela pudesse se preparar melhor. Então, tudo isso a assessoria faz por vocês. Né? Então, antes de tomar a decisão mais importante da vida de vocês, pesquisem. E, obviamente, assistam uma mentoria com a gente para poder entender melhor como é que funciona nos detalhes do processo. Ok? Iracema, estão perguntando, qual era o seu nível de inglês quando você foi fazer o NCLEX? Você sabe? Oi, desculpa. Então, assim, nível oficial, eu sinceramente ainda não sei, porque quando eu fiz o meu intercâmbio lá em 2016, eu saí com B1, que é o intermediário, né? É o início do intermediário. Aí, como eu disse, eu fiquei enferrujada aí ao longo desses 8 anos, né? 8, 9 anos sem estudar. 8 não, desculpa. 7, 8 anos sem estudar inglês. E aí eu voltei com tudo, né? Voltei assistindo em inglês, ouvindo rádio em inglês. Eu tava dirigindo, eu tava ouvindo alguma coisa em inglês. Eu mergulhei de verdade no inglês, assim. Também assisti muitas aulas da plataforma, né? Me dediquei à plataforma porque a BSR ela oferece uma plataforma de inglês para você estudar, né? E nessa plataforma eu comecei lá do começo, do A1. Para quem não sabe, né? Para quem tá, de repente está assistindo, os níveis de inglês ele tem o A1, o A2, A3 e 4, né, Vivian? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, eu estava em 2016 no B1, tá? No intermediário, só que ficou enferrujado. E o meu certificado de 2016 já não vale mais nada. Hoje, eu tenho para mim que eu estou um pouco melhor, mas como eu disse lá no começo, eu ainda não fiz a minha prova, a minha proficiência. Uhum. Eu sei que para passar no processo eu preciso do B2, né? Então, eu comecei recentemente a me preparar, né? Na verdade, a decidir qual prova eu vou fazer da proficiência de inglês, porque a gente tem algumas opções, né? O IELTS, o PTE, o TOEFL, exato. A gente tem algumas opções. Na verdade, eu ainda nem decidi qual que eu vou fazer. Eu acho que eu tô mais propensa para o PTE, mas enfim. Hoje eu acho que eu tô entre B1 e B2, tá? Entre B1 e B2. Perfeito. Se bem que para o NCLEX, gente, aproveitando o gancho da Iracema, obviamente, quanto mais fluente no inglês vocês estiverem, melhor, com certeza. Mas se você tiver um nível intermediário de inglês e um bom preparatório, muita gente consegue passar no NCLEX. Por quê? O NCLEX não tem parte oral e parte auditiva. É só leitura e digitação, né? Então, você não tem que se preocupar com a fala, com a audição. Isso, na minha opinião, é mais complicado, né? O falar e o entender o que se fala em outra língua. Então, o NCLEX com um bom preparatório, já um nível intermediário, vocês conseguem passar. Porque também as questões voltadas para o NCLEX são da área da saúde, o que não é um vocabulário tão distinto em inglês. Mas, obviamente, quanto melhor o seu nível de inglês, mais rápido também vocês fazem as provas, porque o NCLEX tem uma peculiaridade de colocar casos clínicos, às vezes, né? E às vezes são casos clínicos grandes, com uma questão pequena, entre aspas, né?
Então, às vezes, o enfermeiro que não domina o inglês vai ter uma dificuldade de interpretar esse caso clínico, levando mais tempo para poder fazer essa prova. Né? Imaginem uma prova em português, a gente tem um caso clínico para vocês lá. Em português, a gente já demora, imagine em inglês. Né? Então, para poder facilitar essa compreensão e vocês consigam terminar o NCLEX naquele tempo programado ali, é melhor que vocês tenham um inglês pelo menos intermediário. E lógico, né, fazer um bom preparatório. Concorda comigo, Iracema? Ah, totalmente. Uma coisa que me surpreendeu, realmente, assim, para quem até tem o inglês básico, é possível fazer o NCLEX, porque o inglês técnico, as Sim, palavras não são tão diferentes do não. português e do inglês. É tudo muito parecido, assim. Então, você consegue ler uma questão tranquilamente. Óbvio, você precisa ter um conhecimento mínimo ali, principalmente para os estudos de caso, que são muitos na prova, né? Eu acho que eu tive uns 8 ou 9, assim, foram muitos. Mas é possível fazer com inglês básico. Se você estiver bem preparado, você consegue fazer a prova, com certeza. E quando você estuda para NCLEX, automaticamente você está estudando inglês, né, Vivian? Tá estudando inglês e está rememorando o que você aprendeu em enfermagem. Iracema, me escuta? Sim, estou escutando. É Ah, que beleza. eu dei um mute aqui para não ficar fazendo eco para você. Beleza. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui pra gente. Iracema, já fazer quase uma hora de live. Vamos começar agora os momentos finais. A Keren está dizendo que acredita que a assessoria é fundamental. Eu também, Keren. Eu admiro quem faz sozinho, mas eu não invejo, não. Porque com a assessoria já tem todos esses percalços aí que a Iracema está explicando para vocês, né? Que ela passou, que ela passa na pele, afinal de contas, ela também está no processo. Fazer sozinho é mais complicado, eu acho. Sem contar que vai gastar muito mais também, gente, que o processo ele tem um custo, né? Por isso tem que assistir a mentoria. Antes de vocês saberem o valor, o ideal é que vocês primeiro entendam o processo. Até para que vocês saibam no que é que vocês estão investindo. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Posso fazer um comentário, Vivian? Pode, claro. Estava conversando com uma cliente minha aqui esses dias, né? Ela também é enfermeira, né? E ela comentou comigo que tem uma colega no trabalho dela que começou esse processo há 7 anos atrás, começou a fazer o processo sozinha, e ela falou que pondo na ponta do lápis o que ela gastou fazendo o processo sozinha, porque assim, documento errado, ir atrás das coisas, mais de 40 mil reais fazendo o processo sozinha. Sozinha sai muito mais caro, sem dúvida. 7 anos esperando para e agora ela está na fila para imigração. Mas 7 anos e mais de 40 mil reais gastos durante esse período. Ela levou muito mais tempo e gastou muito mais dinheiro. Então, a assessoria, assim, para mim foi, não tenho o que dizer, foi ótimo. Fundamental, né? Deixa eu colocar para o pessoal aqui o nosso número de WhatsApp, que tem gente me pedindo aqui. Gente, quem quiser informações mais detalhadas sobre o processo, anota o nosso WhatsApp aí, que depois adiciono vocês nas comunidades, para que vocês possam participar de uma mentoria conosco na íntegra, ok? Iracema, pergunta final agora, né? Porque a gente está terminando o nosso tempo de live, tem quase uma hora já, né? Agora que você já passou no NCLEX, que já passou todo aquele turbilhão de coisas, vamos enfrentar agora a proficiência, né? Gente, o enfermeiro, além de passar no NCLEX, precisa alcançar o inglês intermediário nível B2, tá? Para que vocês consigam que a imigração libere o visto de trabalho de vocês. Existem diversos institutos, né, que aplicam uma prova para vocês de proficiência e dão um certificado para vocês de acordo com o seu nível de inglês. Nós trabalhamos com o TOEFL, trabalhamos com o OET e trabalhamos com o IELTS. A Iracema mesmo já comentou que ela ainda não sabe qual que ela vai fazer, né, mas já está nesse preparatório. Já está, Iracema, se preparando para proficiência? Como é que está isso aí? Tô estudando aqui pela plataforma da BSR, que é uma plataforma de inglês que a NESH oferece, né? Já estou no nível mais avançado. Na plataforma da BSR, eu já estou quase no C1. Quase não sei um. Muito bem. Estou quase no C1. Eu conversei com o Robert. Robert é o responsável, né, da plataforma de inglês. Eu conversei com ele essa semana. Ele me pediu para eu fazer mais 2 módulos antes de fazer o mock test. O mock test é o que mostra o meu nível para ele avaliar se eu já tenho capacidade ou não de aplicar para o teste, né? Então ele me pediu para fazer esses 2 módulos antes de fazer o primeiro mock test. E eu tô aí, tô estudando todos Está os dias. estudando.
não tô num ritmo tão frenético quanto eu estava pro NCLEX, mas estou estudando aí firme e forte. A Gabi está perguntando, você sentiu muita dificuldade para entender o inglês das questões no início do estudo? Ela já falou um pouquinho sobre isso, Gabi, mas quer falar mais alguma coisa sobre isso, Iracema? Não, Gabi, não senti, porque como eu já disse, né, eu já tinha uma certa noção de inglês, mas os termos técnicos em inglês é muito parecido com o português, tá? Então, assim, se você, sei lá, pôr um vídeo no YouTube sobre questões do NCLEX, tem muitos vídeos no YouTube, né, para quem está interessado, para quem está curioso, tem muitos vídeos no YouTube que mostram as questões do NCLEX. Eles dão a pergunta e a resposta e a explicação da resposta. Eu estudei muito pelo YouTube também, viu, Vivian? Tem muita coisa legal por aí na internet em si que a gente não conhece, né, Iracema? Tem muita coisa legal. E por incrível que pareça, o vocabulário é muito similar no português e no inglês. Então não tive dificuldade, não, foi bem tranquilo. Bom, Iracema, vamos terminando por aqui, que nós já vamos fazer 1 hora. Já fizemos 1 hora de live já. Agradeço de antemão a tua disponibilidade, a generosidade de estar aqui cedendo um pouco do teu tempo, né? Trazendo essa tranquilidade para os nossos enfermeiros, né? Assim, muita gente que tem preocupação, tem medo, já desmistifica muita coisa quando nós conseguimos trazer vocês para poder contar sobre a sua vivência. Afinal de contas, é uma enfermeira brasileira também, trabalhando pra caramba em cima do seu preparatório, também é casada, também tem filho, tem vida pessoal, um montão de problema como todo mundo, mas está aí enfrentando tudo isso para poder conseguir melhores chances de trabalho, né? A gente ama o nosso país, ama o Brasil, mas não tá fácil ser enfermeiro aqui. Estados Unidos está aí de braços e portas abertas esperando pela gente. Lógico que tem todo um transcurso a seguir, mas a gente consegue. Iracema, deixa uma mensagem final para a galera aí, para dar um incentivo a mais, e vamos finalizando a nossa live de hoje. Gente, é assim, enfermagem por amor não enche barriga, né, Vivi? Não paga cartão de crédito, não, Não gente. paga cartão de crédito. Então, assim, acho que para quem busca uma vida melhor, talvez viver num país de mais oportunidades, né, de uma renda mais justa, até de mais autonomia no trabalho, é uma excelente oportunidade. E eu acho que só depende de você, sabe? Depende do seu empenho, principalmente. Não é difícil, se você se dedicar, você consegue. Então, é só pôr na cabeça, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou fazer. Não é difícil, acreditem. E se eu puder ajudar alguma coisa, eu fico à disposição. É um prazer. Obrigada, Vivian, foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço você, Iracema. Se você permitir, eu vou deixar o teu contato, né? Essa live vai ficar salva, gente, no nosso Instagram e depois no nosso canal no YouTube também. Iracema, você me permite deixar o seu contato? Caso alguém queira entrar em contato com você, saber outros detalhes que não deu tempo da gente abordar aqui, você se incomoda? De jeito nenhum, com certeza. Beleza. Ficarei muito feliz de poder ajudar. Beleza, então, gente, o Instagram da Iracema vai estar disponibilizado, é só mandar mensagem para ela no direct e depois vocês conversam um pouquinho melhor com ela ali, porque às vezes falta, né? Nosso tempo é um pouquinho curto, muitas dúvidas, né? Iracema, mais uma vez, muito obrigada, ok? Eu que agradeço, gente. Boa noite. Gente, boa noite para vocês. Espero que a gente tenha colaborado um pouco mais com o conhecimento de vocês em relação a isso. Não tenham medo, né? Enfrentem isso. Logicamente, né? Mudar de país não é mudar de cidade, tem então muita coisa envolvida. Por isso também o apoio da família também é bem interessante, né? Puxando uma pincelada do que a Iracema falou aí sobre o apoio do marido, né? Da família. Então, quando vocês vierem assistir mentoria comigo, tragam a família, o pai, a mãe, o marido, a esposa, porque da forma como nós explicamos, é muito simples de encaixar no entendimento de qualquer um. E, infelizmente, a gente vê muita informação errada aí nas redes sociais, etc., né? Muita gente vai falar para vocês, o quê? Não faça o processo. O Trump está mandando todo mundo embora, deportando todo mundo. É enfermeiro, você entra pela porta da frente. Você não entra ilegal no país. A implicância dos Estados Unidos até o momento é pela imigração ilegal. Vocês entram com visto de trabalho EB3, posteriormente ganham o seu green card. Então, vocês estão entrando pela porta da frente. Não se preocupem com essa coisa da deportação, não, ok? O problema lá é com a imigração ilegal. Aproveito o gancho, né? Porque eu sei que é a dúvida de muita gente. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Obviamente, quero vê-los em breve no processo. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Iracema. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.